Cristo, glória a Deus, aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, enquanto o teu servo estiver ministrando a tua palavra, acoberta a vida dele, a casa, a filha, a esposa. Pai, eu peço em nome de Jesus, meu Deus, acoberta, meu Pai, o trabalho dele, Senhor. Guarda a vida dele, os pais, ó Deus Santo. Pai, eu venho lhe pedir em nome de Jesus, derrama graça sobre a vida dele nesta noite. Esvazia ele dele mesmo, ó Pai. Que todos que entraram, meu Deus, por essa porta nesta noite, Senhor, que não venha sair da mesma maneira que entrou. Que a tua palavra, meu Deus, venha transformar a nossa vida, venha renovar, venha consertar, meu Pai, a nossa vida, venha libertar, meu Deus. Ó Pai, onde estiver uma pessoa, Senhor, ouvindo, meu Deus, esse culto nesta noite, ouvindo a tua palavra, meu Pai, que venha ser transformado pelo poder da palavra do Senhor, meu Deus. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, alcança, meu Deus, as almas, ó Pai, liberta, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Derrama o teu poder nesta noite, ó Pai. Derrama, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu lhe peço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Recebam o servo do Senhor com palmas e agradeçam ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor Deus Pai, né? Deus maravilhoso, Deus bondoso e Deus grandioso. Só tenho a agradecer a Deus por mais esse dia que Ele concedeu a todos, né, que estavam na casa dele. Louvo a Deus por tudo. E hoje um dia foi meio corrido e nós devíamos trazer um pouco porque o trânsito estava muito ruim. Fui parar lá no bairro Camargos, aquele lugar lá, Misericórdia. O lugar que me viu? Pegar aquela bebida Amazonas ali, não, Misericórdia, só Deus na cama. Mas Deus me deu a graça e a vitória, né? Cheguei em cima já no começo da oração, mas está no controle, Deus sabe de todas as coisas. Agradeço a Deus que Ele me trouxe em paz, e como é dia de pregação, Deus abençoe. Aí acontece, né? Às vezes o inimigo fica furioso e acaba arrumando alguma coisa para tentar nos atrasar. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele vai tirando os impedimentos do caminho. E aí eu consegui chegar em casa, tomei meu banho, pela graça de Deus, consegui chegar aqui a tempo ainda para a glória do Senhor. Amém? Eu saudava na igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que a igreja amada abra a Bíblia para a glória do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço ao pastor, à esposa, ao ministério, a glória do Senhor. O Senhor, né, possa falar aos nossos corações essa noite, porque eu creio que essa palavra vai falar grandemente comigo também. Primeiro comigo, para mim saber que essa palavra fala primeiro por nós. Né? E Mateus 5, amém? Aleluia. Mateus 5, 22, para a glória do Senhor. 5, 22. Eu estava em oração quando o pastor falou comigo e eu respondi depois, mas eu vi no zap depois respondi ele, porque ontem foi uma correria em casa, mas Deus está no controle, né? E aí eu fui orar, pedir o Espírito Santo de Deus para que mostrasse que eu ia trazer para a casa do Senhor esse culto de sexta-feira. Porque nós sabemos que hoje é culto de libertação. E também sabemos que nós precisamos ser libertos todos os dias. E eu preciso ser liberto todos os dias para a glória de Deus. Porque todos os dias nós somos renovados, nós somos inovados pela palavra do Senhor. E aqui na palavra do Senhor vai dizer assim: o cumprimento da lei e dos profetas. Aleluia.
E Deus fala assim na palavra: e eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de racá, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Somente até aqui. Amém, irmãos? Glória a Deus. Sempre aplaudir o nome do Senhor. Deus, seu Pai, agradeço, meu Pai amado, por conta da oração da tua serva. Pai amado, eu te peço, Pai, que eu diminua para que sorris. Que eu desapareça, Pai, mas que o Senhor apareça, meu Pai, esta noite, Pai, para a glória do Senhor. Eu posso ser instrumento na tua casa mais uma vez. Pai, que se o Senhor quiser falar, Pai, use-me, Pai, como teu instrumento. Revele, meu Pai, aquilo que o Senhor quer revelar, meu Pai, dentro desta palavra, meu Pai, para a tua igreja, para o teu servo. Em nome de Jesus. Pai, glorificado seja o teu nome, Pai. Estou aqui, esta noite estou aqui mais uma vez, diante desta casa, meu Pai. Agradeço a oportunidade. Que o Senhor possa me tomar com o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Que o teu fogo venha estar sobre este lugar. Para a glória do Senhor. Envie teus anjos, meu Pai, aqui nesta casa. Do lado de fora e do lado de dentro, Pai. Que eles estejam guerreando, meu Pai, a favor da tua obra, a favor da tua casa. Em nome de Jesus. Joga por terra, meu Pai, todo levante, toda opressão, tudo que não presta. Tudo que possa ter sido feito, meu Pai, só venha repreender esta noite em nome de Jesus. Vai quebrando todos os laços que possam sair, toda peste perniciosa. Vai desfazendo todas as obras, meu Pai, em nome de Jesus. E tudo, meu Pai, o inimigo tentou, já caiu por terra, já foi destruído para onde embora do teu nome. Para a glória de Deus. Pai, tira todo esse dispersador. Afasta, meu Pai, tudo aquilo que não presta. Tudo que está tentando, meu Pai, dispersar. Que essa noite, meu Pai, nós viemos, meu Pai, estar atento. Viemos estar em comunhão em todos. Para que o Senhor possa falar com todos, em nome de Jesus. Que essa palavra, meu Pai, venha, meu Pai, falar com nós, em nome de Jesus. Que nós viemos aprender, meu Pai, com a tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Confesso, irmãos, que essa palavra é forte, porque cada vez que a gente vai lendo, nós vamos entendendo, e Deus vai nos mostrando, Deus vai nos ensinando a cada dia. E aí, muito importante, glorificar o nome de Deus. E aqui está falando da palavra do cumprimento da lei e dos profetas. Cumprimento da lei. Então, aqui nessa palavra está falando que nessa época Jesus fala que veio. Então ele veio ele fala aqui no começo: não pudes que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Então, quando o Senhor começou a falar aqui nessa parte, eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. O Senhor, naquela época, nós sabemos que era na época da lei. Na época da lei aconteciam muitas coisas. Na época da lei, a justiça era diferente. Deus ainda continua sendo a justiça. Deus continua sendo juiz. Mas naquela época, tinha os reis, tinha aqueles homens que ficavam por conta de liderar. Tinha os líderes das tribos.
E ali tinha aquela lei que muitos homens de Deus, usados pelo Senhor Jesus, dados como profetas na terra, eles eram usados para entregar algo da parte de Deus. E nós sabemos que naquela época os homens julgavam, o homem julgava o erro de um outro. Naquela época eles sentavam, conversavam entre si ali, eles olhavam para aquela pessoa, olhavam pelo motivo acontecido, pelo caso ocorrido, e eles se pegavam e conversavam entre si ali, os líderes, e se propunham a julgar o mal daquela pessoa. Se propunham a fazer algo com a própria vontade deles, com o próprio julgamento do homem. Eles olhavam e imaginavam, de acordo com a conversa, de acordo com o relato que foi relatado, eles julgavam aquela pessoa. Mas às vezes, poderia também aquela pessoa que foi acusada não ter cometido aquilo, mas pagar por algo inocente, sem ter mesmo cometido. Porque, irmãos, o inimigo, ele pode sim usar uma pessoa para poder apontar, para poder acusar. E como acontecia naquela época, muitas pessoas humildes, simples, pessoas que não eram ali chefe de liderança de uma mandato do rei ali, que às vezes andava na frente, ali como capitão, como general. Então, aqueles homens importantes, eles cometiam atos terríveis, às vezes. Injusto com aquelas pessoas que eram pequenininhas, que não tinham com quem, às vezes não tinha uma pessoa que poderia estar ali o defendendo de algo. Assim como nós sabemos que o povo hebreu, por ter desviado da presença de Deus, por ter desviado das leis do Senhor, eles ficaram no Egito sendo escravos do faraó. Eles eram escravos, eles eram açoitados, eles batiam naquele povo hebreu, sem nada, sem motivo, somente porque aquele povo estava cansado de tanto trabalhar, e o rei queria que a obra andasse mais rápido e mandava aquelas pessoas que eles colocavam ali para tomar conta e falava com ele: não deixe ninguém deitar, não deixe ninguém sentar, não deixe ninguém parar. E eles tratavam aqueles homens como se fosse nada. Eles tratavam aqueles homens hebreus, pessoas temerosas, pessoas sofridas, porque eles faziam muitas coisas no palácio, para o reinado do palácio do rei. Só que Deus permitiu aquela situação, a palavra vai dizer, porque aquele povo começou a desobedecer o Senhor. Glória a Deus. E nesta palavra, quando fala do cumprimento da lei, então nós sabemos que naquela época eles tinham que cumprir, eles tinham que obedecer aquilo que estava ali, o rei. Eles não poderiam desobedecer o rei. O rei mandou fazer, eles precisavam de comer, precisavam de um abrigo, e o rei dava a eles os lugares para eles ficarem. Mas desde que eles trabalhassem para ele, desde que ele fizesse aquilo que o rei mandava. Então, irmãos, igreja, essa palavra aqui, ela é maravilhosa, porque aqui está falando: e eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. O que é encolerizar?
Aqui na palavra está falando que aquela pessoa, que ela fala assim, proíbe apenas o ato de assassinar. O que é proibir o ato de assassinar? Naquela época, os fariseus pegavam a palavra de Deus e eles pegavam e pregavam ela ao contrário do que Deus mandava. Assassinar não é somente você chegar e pegar uma pessoa com uma arma, com uma faca e matar ela fisicamente. Assassinar, na palavra que Deus quer dizer aqui, é assassinar, é matar aquela alma, matar aquela vida espiritualmente. Porque aquela vida precisa de um alimento. E os fariseus eram hipócritas. Eles não davam o alimento que era necessário para o povo. Eles gostavam de se mostrar que eles serviam a Deus, que eles oravam, que eles jejuavam, mas eles não pregavam a verdade para o povo. Isso é assassinato. Que Deus quer dizer, encolerizar o quê? Os irmãos. E contra os seus irmãos, e contra os mandamentos da palavra do Senhor. Eles estavam indo contra o mandamento do Senhor. Eles estavam fazendo algo que Deus não estava agradando. E aí eles estavam encolerizando. Eles estavam o quê? Aqui fala na palavra do Senhor que a raiva, injustiça e insulto destrutivo. Ou seja, como a raiva, porque a justiça do coração, os homens não poderiam fazer, porque a palavra de Deus vai falar assim: grande e enganoso é o coração do homem. Porque quando a pessoa agia com o coração enganava, porque ele ia pela emoção do coração, não pela razão da palavra do Senhor. Ele agia no impulso dele, não do Espírito Santo de Deus. Ele fugia do controle. Está falando da raiva, ou seja, a injustiça. Porque onde ele levantava a ira, onde levantava a raiva sobre aqueles homens, porque o inimigo não queria que o Evangelho fosse pregado, porque sabia que o poder que a palavra de Deus tem de transformar, de curar e de libertar. Então aqueles povos, naquela época, antes de Jesus vir, eles eram na época da lei, cumprimento da lei. Então aquele povo ouviam falar de longe que um dia iria vir o Nazareno. Esse Nazareno iria vir para nos salvar. E aquele povo começou a escutar aquilo, e aquilo foi entrando dentro deles. Mas aí Jesus esperava, Deus esperava que aqueles fariseus, aquelas pessoas que ali tinham tanto lido as Escrituras, que eram homens também sábios, homens da lei, que fossem meditar, fossem ler e fossem pregar corretamente. Mas sabe o que está acontecendo com os dias de hoje? Que às vezes dentro da própria igreja tem muitos e muitas que lêem as Escrituras, que pegam, fazem ali aqueles doutorados, fazem aqueles mestrados, fazem ali aquela faculdade de teologia. E aquelas pessoas que querem estudar Deus, como pode um homem estudar Deus? Como pode um homem querer analisar a mente de Deus? Querer analisar os projetos de Deus? Se nós sabemos que sem Ele nada podeis fazer. Como se sem Deus nada podeis fazer, um homem quer estudar Deus e quer pegar e falar o que Deus vai fazer, sendo que Deus nem mandou ele falar aqui. E ali aquele homem que tanto estudou a teologia,
que tanto leu a palavra de Deus, começou ali naquele momento a se escarnecer da carne. Porque ele começou a pegar e mudar algumas partes da Escritura. Aonde na palavra vai dizer, porque a palavra de Deus, ela é pura e verdadeira. A palavra de Deus, ela não tem engano. Aqui na palavra fala assim: qualquer coisa que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor do reino dos céus. Glória a Deus. Ou seja, violar é mudar, é tirar, é fazer aquilo que Deus nos mandou, é fazer da carne. É pessoas esclarecidas que não têm o Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas estão à procura de igreja cheia, de dinheiro, de multidão. Eles estão querendo atrair a multidão. Só que eles estão esquecendo que a multidão, ela vinha até Jesus, porque Jesus atrai a multidão. Eles estão esquecendo que eles não são Jesus, que eles são o que? Instrumentos de Deus. Instrumentos de Deus é para ser usado. Instrumentos de Deus é para fazer tudo certo. Instrumentos de Deus é para obedecer. Então, eles estão querendo tomar a glória de Deus para eles. E acaba, irmãos, e acaba a igreja. Acaba que Deus, Jesus, afasta a presença daquelas vidas. A presença de Deus não é sobre aqueles homens mais. Aí Deus começa a chamar de hipocrisia. Pessoas hipócritas que falam, mas não vivem o que pregam. Pessoas que enganam a igreja, que enganam as ovelhas. E aqui na palavra vai falar: e aquele, porém, que as cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Ou seja, ainda existe homens e mulheres de Deus que ainda se cumprem os mandamentos do Senhor, que ainda valoriza a palavra de Deus, que ainda ensina conforme está escrito na palavra do Senhor. Então o Senhor está ensinando para nós, para mim e para todos, como devemos comportar. Porque nós temos que entender que a palavra de Deus é sagrada. A palavra de Deus, ela cura, ela liberta, porque a palavra de Deus faz isso. Porque ela é de Deus e porque nela não tem mentira, nela não tem engano. Porque aonde há mentira, não há Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus fala: eu vim para dar vida e vida com abundância. Aí fala: mas o diabo veio para senão roubar, destruir e matar. E ele está roubando parte da palavra. Ele está roubando corações, está roubando decisões. Ele está entrando dentro das igrejas, está pegando aos poucos as pessoas, está usando aquelas próprias pessoas da igreja, porque a palavra já vai dizer que, se possível fosse, enganaria até aqueles que estão dentro da casa de Deus. E já está se cumprindo, porque está enganando, porque as pessoas não estão tendo discernimento. Oh Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Glória a Deus. Ou seja, a palavra que os fariseus não entrarão no reino dos céus, porque os fariseus, eles estão usando a palavra de Deus
para ele si próprio. Está usando a palavra de Deus para enganar as pessoas. Está dizendo que as pessoas não podem ser igual aos fariseus, porque os fariseus são enganadores. Aqui vai falar que é possível, por meio do reino pessoal do Messias, ou seja, legalismo externo e hipocrisia. Não, hipócrita. Ou seja, eles estão sendo hipócritas. Ou seja, eles foram hipócritas. Por quê? Eles não pregaram a palavra de Deus conforme tinha que ser pregado. Então nós sabemos que a palavra de Deus ela é perfeita. Então quando Deus quis dizer, irmãos, será réu e juízo, enquadrizar, não o quê? Enquadrizar, não assassinar, não fazer injustiça, coisas que podem destruir vidas e almas. E mais embaixo vai falar, e qualquer que chamar o seu irmão de raca. O que é raca? Olha para você ver. É uma expressão que muitas pessoas usam. Estúpido ou cabeça dura. Raca. Uma pessoa estúpida. O que é uma pessoa estúpida? É uma pessoa que não aceita decisões. É uma pessoa que não aceita regras. É uma pessoa cabeça dura, que não escuta, que não obedece. Como se diz o pastor no começo da abertura do culto. Nós temos que obedecer. Uma pessoa estúpida é uma pessoa que não tem sensibilidade, que falta o Espírito Santo sobre a vida dela. É uma pessoa que trata as pessoas como qualquer coisa, que trata a palavra de Deus como se fosse um livro qualquer. É uma pessoa que não examina as Escrituras. É uma pessoa que não tem amor dentro dele, porque Deus fala que ele é o quê? Amor. E fala assim, sou manso e humilde de coração. Quer dizer, eu sou manso e humilde. Então o Senhor é manso e humilde. Então aquela pessoa que ela é estúpida e cabeça dura, irmãos, a pessoa pode falar com ele que aquela porta ela não vai abrir, mas se ele é cabeça dura, ele vai falar assim, ela vai abrir sim. Não pode abrir essa porta, porque senão vai ter problema. Não, eu vou abrir porque eu sei que não vai ter problema. Aquela pessoa cabeça dura, ela não aceita que aquilo não vai funcionar. Ela quer e fala que vai funcionar. Deus fala com ele, não vai por esse caminho, porque aí você não vai poder, porque senão aí você vai ser engolido pelas feras. O profeta escutou isso. Deus falou, não volte por esse caminho, porque por lá você não vai chegar. As feras vão te engolir. Mas no meio do caminho, uma pessoa chegou e falou algo para ele. Ele foi o quê? Escutou a voz do homem. Escutou a voz de quem? Do inimigo. O inimigo tirou ele do caminho de Deus para colocar no caminho que ele queria. E quando ele foi pelo caminho que Deus não mandou ele ir, ele foi engolido pela fera. A fera engoliu ele vivo. Destruiu ele, sabe por quê? Porque ele não escutou a voz de Deus, ele deixou de escutar a voz de Deus para escutar o que o homem tinha falado. E ele, como profeta, ele não poderia ter feito isso porque Deus falava com ele. Não poderia ter dúvida porque Deus falava diretamente com ele. Então ele deixou de obedecer a Deus. Esse é o homem cabeça dura também. É o homem estúpido. Ajuda a estupidez na vontade própria. Já não nós fazemos nada, mas sim
Jesus faz para nós. Ou seja, já não eu faço mais, mas Cristo faz. Então Cristo é quem faz a nossa vida. Nós temos que obedecer. E a palavra vai dizer também, aqui vai falar mais, será réu do sinédrio. Ou seja, que qualquer que ele chamar de louco será réu do fogo do inferno. Então, do sinédrio, quando vai dizer qualquer que chamar o seu irmão de raca, será réu do sinédrio. Ou seja, tomar cuidado, porque tem muitas pessoas, irmãos, que chamam as pessoas de louca, não sabem o que estão falando, não sabem o tamanho, o poder que tem a nossa palavra. Ou seja, servos e servas do Senhor, nós, quando liberamos uma palavra na nossa boca, no mundo espiritual, ela tem poder. Então nós temos que moldar muito o que nós falamos, porque é no dia a dia. Não podemos deixar que o inimigo tome a nossa boca, porque a nossa boca ela é purificada por Deus. A nossa boca é boca de Deus. Nós somos instrumentos de Deus. Então nossa boca tem que profetizar coisas boas, tem que abençoar. Nós somos feitos para abençoar, para servir, para adorar, para fazer coisas agradáveis. Quantos aí dentro de casa, quantas famílias, quantos dentro da igreja que tem usado a sua boca para amaldiçoar, para profanar, para fazer coisas que não pode? Quantos têm matado almas dentro da casa do Senhor, têm falado coisas que Deus não mandou falar, e aquela vida fica ali esperando e nunca acontece, e acaba desistindo, e acaba matando a alma. Não pode, irmãos, não pode. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. E aqui está falando, o louco, olha só o que me fala na palavra. Expressa o desdém pelo caráter de outra pessoa. Ambas significam que o destino da pessoa é o inferno. Então, quando está chamando ela de louca, ele está profetizando que ela vai para o inferno. Ele está determinando que a vida dela é no inferno. Então, Deus não mandou determinar, porque a palavra não manda falar que somente Ele pode julgar, somente Ele é juiz. Ele fala para nós primeiro examinar nós mesmos, não é? Para examinar nós mesmos, antes de falar do outro, olhe para ti primeiro, examine a ti mesmo. Porque se nós examinarmos nós mesmos, nós não vamos julgar o outro. Nós vamos nos julgar primeiro para depois olhar com olhar de misericórdia. Porque sabemos que nós vamos olhar e mesmo que vemos algo, nós vamos pedir a Deus misericórdia, porque nós não podemos julgar aquela pessoa. Porque não importa como começou, mas sim como terminou. Não importa como vai começar, mas sim como ela vai terminar. Porque tem muitas pessoas que começam muito bem, mas não terminam muito bem. Não importa. E o Senhor está falando essa noite para nós ser vigilantes, porque o inimigo está ao nosso derredor. O inimigo está querendo nos levar à ira, nos levar à fúria, para podermos falarmos algo e depois aquela palavra se torna a palavra perdida. É como se nós lançássemos palavras ao vento. Então, muitos na igreja, que eles possam meditar, que eles possam avaliá-los primeiro, antes de olhar para o outro. Que nós venhamos olhar primeiro para nós, antes de olhar para o outro. Porque nós não sabemos, porque Deus age em cima de coisas
absurdas que nós não entendemos. Ele fala que pega os loucos para confundir os sábios. As coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Então, naquilo que a gente acha que às vezes não vai dar em nada, é que Deus vai trabalhar. É que Deus vai levantar. É que Deus vai fazer grande obra naquela vida. Ali vai sair um grande testemunho. Ali vai ser uma grande profetisa, uma grande mulher, um grande homem de Deus. Ali vai sair um fruto. Ali vai crescer uma árvore. E vai frutificar. Então, a palavra ela é bem clara. Ela deixa bem claro. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Não matarás o quê? Irmãos, irmãs, igrejas, cuidado com o que faz. Cuidado com a palavra lançada. Depois que ela foi lançada, ela vai surgir efeito no reino espiritual. Da mesma forma que nós profetizamos bênção, a palavra fala que a língua é um membro pequeno. Ela tanto pode abençoar também como pode amaldiçoar. Ela tanto pode nos fazer algo bom, como também pode nos fazer algo ruim. A palavra fala para nós podermos ver o que nós estamos plantando. O que é que tem plantado? O que esse povo tem plantado? O que a igreja tem plantado? Não é? A palavra é clara. O Senhor fala. Eu estava lendo aqui, quando fala, e ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. Aí me vem na hora, ali em Êxodo, que não fala do cumprimento da lei, dos profetas. E nós sabemos que nós, como profetas, nós como servos de Deus, nós somos o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Não é? Então nós temos que brilhar, nós temos que mostrar para as pessoas que nós somos transformados, que nós somos feitos de novo. Então, aí fala assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não é? Para ser transformado, tem que sair da casa do Egito, da terra da servidão, para servir a quem? A Deus. Porque ele fala assim: não terás outros deuses diante de mim. Um mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Ele falou que não pode ter outros deuses diante dele. Somente ele é um Deus. Não farás parte para ti imagem de esculturas, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Ele está falando que não pode fazer nada, nem em cima e nem embaixo e debaixo da terra, e nem debaixo das águas. Nada semelhante a ele, somente ele. Idolatria nenhuma. Ele está falando que não pode ser idólatra. Tem muitos aí que estão idolatrando bola, idolatrando elefante, idolatrando vaca, idolatrando isso e aquilo outro, e está achando que Deus vai acreditar. Não te encurvarás a elas, ou seja, não pode encurvar diante de nada, somente de Deus. Porque a palavra não fala que vai chegar o momento que Deus vai vir. Jesus vai inclinar e fala assim: todos os joelhos se dobrarão e prostrarão diante de mim e confessarão os seus filhos. Ou seja, e se confessarão diante dele. Então, nós vamos dobrar para ele e curvar para ele. Nem a servirás, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus
mandamentos. E Deus ensina que nós temos que guardar os mandamentos. E aqui, quando o Senhor falou desses cumprimentos aqui, da lei, era o sexto cumprimento aqui já, que está falando. Ele estava falando do quê? Para nós, irmãos, como igreja, vigiar. Porque o inimigo, ele está aí, tentando bagunçar. E fala assim: e ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério? Também tem, não cometerás adultério. Então nós que somos servos de Deus, que somos filhos do Senhor Jesus Cristo, a porta é estreita, o caminho é apertado, mas vai nos levar no céu. Ou seja, eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já tem seu coração, ou seja, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ou seja, Deus está ensinando que as coisas de Deus é tão sério, porque agora nós estamos na época da graça. Na época da lei, ainda poderia ser consertado, né? Porque Jesus ainda ia vir, ainda ia ter misericórdia de muitos, né? Mas agora na graça, nós temos que meditar na palavra e ver. Ou seja, tem coisas que nós não podemos fazer mais, porque nós sabemos que é errado. Mas quando dentro da casa do Senhor, tem feito, está fazendo e continua fazendo. Quando dentro da casa de Deus, que tem a esposa em casa e fica lá olhando as outras de fora. E quantos que às vezes está lá pregando a palavra e está adulterando dentro da própria casa com a sua esposa. E tem outra mulher lá fora. Quantos tem cometido um adultério e está em cima do altar? Quantos e quantas também? O inimigo tem usado. Sabe por quê? Porque, irmãos, está faltando oração, está faltando busca, está faltando intimidade, está faltando busca de discernimento, de sabedoria. Está pregando, irmãos, mas não está vivendo. Então o espírito de engano está entrando nas igrejas. Porque o inimigo não vai procurar mais no mundo, não. Ele está procurando dentro da igreja, porque no mundo já está lá servindo ele. Agora na igreja, aí é diferente. Na igreja ele quer envergonhar, porque ele quer envergonhar o reino de Deus. Mas ninguém envergonha o reino de Deus. Ninguém. Porque Deus não deixa. Porque eu nunca vi Deus perder uma guerra nem uma batalha. Porque aqueles que são de Deus foram separados, e esses vão andar no caminho do Senhor. Porque Deus manda fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal é não andar na roda dos escarnecedores. Não fazer aquilo que fazia no mundo, mas sim para Deus. É saber que hoje sou diferente. Que hoje sou separado do Senhor. Então nós temos que saber que tem palavras que não podem sair da nossa boca. E nós temos que ser vigilantes. Muitas pessoas chamam a outra de louco. Já vi muitas pessoas falando que é louco, que ela é louca. Está ali matando muita vida. Está ali condenando ele próprio. Porque quando ele chama de louco, Deus fala que ele vai ser juiz, vai ser julgado por aquilo que ele fez. Ou seja, a palavra fala que aquele, porém, que as cumpria a ensinar, será chamado grande do reino do céu, né? Mas ele fala assim: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo, será réu de tudo aquilo que fez. Ele mesmo estará condenando ele próprio, de tudo que ele fez de errado, tudo que ele falou,
Ele mesmo já está condenando ele, porque ele sabe que não pode estar fazendo. Porque enquanto a pessoa não sabe, Deus perdoa. Mas depois que sabe, aí Deus condena. Porque ele já vai começar a ser condenado, porque ele já sabe que não pode e está cometendo erro. A mesma coisa, ele aceitou Jesus, sabe da regra, mas não quer obedecer. Então para que ele está lá? Então para quê? Fariseu, né? Hipócrita. Sabe, entendido, mas não pregava o que Deus mandou. Mas não levava a palavra, o alimento para as pessoas. Levava o engano, assim como os muitos têm feito dentro da casa do Senhor. Glória a Deus, né? Aleluia. Então, glorificado seja o nome de Deus. Até aqui, o Espírito Santo de Deus me levou para a glória do Senhor. Aleluia. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração esta noite para trazer para mim e para a igreja. E eu estou aprendendo a cada dia com a palavra de Deus. A cada dia eu vejo coisas que me motivam cada vez mais a continuar permanecendo na presença de Deus. Tenho pregado muito dentro do carro, tenho falado muito de Deus para as pessoas. Hoje eu peguei um jovem que ele falou um nome lá que ele é, que eu não consigo nem falar, porque é um nome trans, não sei o que lá, que é tanto nome que eles arrumam, que ele é homem, mas vestido de mulher, tem cabelo grande, mas mora com uma mulher, casou com uma mulher, confusão danada, misericórdia, esse mundo está maluco. Ele falou, não é difícil de entender mesmo. Você é cristão? Você é evangélico? Pela graça de Deus sou. Pois é, meus pais também são da Assembleia. Meu pai é pastor, minha mãe é assembleana e não gosta do meu jeito. E eu comecei a pregar para ele. Ele falou assim, eu até gosto do louvor, eu até gosto de escutar muito louvor, mas eu sou assim e vou continuar assim. Eu falei, não, se Deus não deixar. Ah, mas Deus fala que nós temos livre-arbítrio assim, até que o Senhor chegue e liberte. Enquanto isso, a pessoa pode até fazer. Mas vai chegar uma hora que a palavra vai falar assim. Ele fala assim, olha, ainda que talvez o dia eu sou, e nada nem ninguém até possa fazer escapar das minhas mãos, ou perante o Senhor me impedirá. Então, quem pode impedir? Eu falei para ele, quem pode impedir o agir de Deus? Nem eu, nem você, nem ninguém. Agindo ele, quem impedirá? Operando ele, quem impedirá? Então eu creio que as orações da sua mãe não estão sendo em vão. E uma hora, isso tudo que você acha que é normal, Deus vai te libertar para a glória de Deus. Amém? Ou seja, lançando palavras e profetizando. Bênção, igual eu falei. Eu profetizo bênção porque eu quero ser abençoado. Porque a palavra não fala que nós plantamos, nós vamos colher. Eu falei com ele, não importa como que o pastor ou como aquela outra pessoa falou com você. Ele falou que está decepcionado. Não fique decepcionado. Porque a palavra de Deus fala que todo aquele que plantar o mal, vai colher o mal. E a palavra de Deus fala que Deus é o nosso juiz. Nós não podemos julgar ele, nem eu posso, nem você. Mas Deus vai julgar ele uma hora. Ele pode ter tentado matar uma alma. Você vai estar decepcionado. Mas amanhã você vai ver que isso aí valeu a pena. Ou seja, que tudo que a sua mãe está fazendo hoje, um dia ela vai colher. Porque as orações dela, Deus tem escutado. Se tu falei, sabe, cara, Deus me tomou lá. E é bonito. E você olha para ele, um cabelo desse tamanho aqui, cabelão ali, se maquiando dentro do carro. Tem que ver a situação que eu passei hoje. Se maquiando e passando batom, que negócio. Eu falei, meu Deus. Isabela, porque Isadora, o nome dele. Isadora, olha o meu nome. Eu falei, meu Jesus, que é isso? Aí Deus está no controle, né? Ou seja, né? Para Deus nada é impossível.
Não existe nada que Deus não possa fazer, né? Glória a Deus, aleluia. Aí o meu inimigo tenta enganar, né? Ele falou assim: não, eu namoro com mulher. Deus não vai, não pode. Eu não gosto de homem, não, eu gosto de mulher. Homem, Deus abençoe. Que espírito de engano é esse? Pensei comigo, né? Misericórdia. Namora com mulher, falou que está colocando tudo de mulher, não sei o quê. Arrependido, não, Jesus. Está queimado. Mas uma hora Deus liberta, com a glória a Deus. Falei que a promessa de Deus é, ó, aqueles que têm promessas de Deus na vida, não fica errado, não. Deus conserta ele na vereda, com a glória a Deus. Nasceu no Evangelho, foi criado nesse Evangelho. E o inimigo está assim, ó, tentando tirar. Porque por isso nós temos que ser vigilantes. A palavra fala também que nós temos que vigiar, né? Vigiar. Porque o inimigo vem com o sapatinho de ocupar. E nós temos que vigiar a todo momento. Porque aqueles que estão de pé, cuide para que não caia. Porque quando ele cai, que trabalho que dá para voltar. Misericórdia. Por isso que Deus fala, aquele que pôs a mão no arado, continua. Não volta para trás, não. Porque senão, depois vem a mão de Deus. E duro é quando Deus põe a mão. Porque se Deus quiser, assim como ele transformou Saulo, com 3 dias, Saulo teve encontro com Deus. E também pode transformar aquele também que está com a vida torta. Só que Deus deixa ele para poder ver que não valia a pena. Deus tem o tempo dele, né? Na vida de cada um. Glória a Deus. Amém? Agora eu vou estar. Agradeço primeiramente a Deus a oportunidade. Glória a Deus. E agradeço a igreja, o pastor, a esposa e a família. Graças a Deus. Né? E hoje eu sei porque o inimigo estava tão furioso. Porque Deus queria trazer uma palavra para nós, mas o inimigo quer parar, né? Mas Deus fala que nós não podemos parar. Porque nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso eterno Salvador. E nós estamos agora aguardando, né? O momento dele vir buscar nós, né? A igreja, que é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E nós somos lavados pelo sangue de Deus. Jesus deu o sangue por nós, né? Glória a Deus, aleluia. Vou estar agora dando a bênção apostólica com a glória de Deus, amém? Glorificar sempre o nome de Deus. Aqueles que puderem, se coloquem de pé para a glória do Senhor. Aleluia. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus que eu sirvo. Ele é muito bom. É um Deus que nos dá a oportunidade dia após dia. E como Ele tem dado a oportunidade para esse povo, né? Como, né? Glória a Deus. Estende a mão e receba a palavra do Senhor. E o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos, hoje e para todos sempre. Que vocês voltem para casa cheios